Bem-vindos para mais um vídeo e para mais uma apresentação de um livro, e hoje eu trago um livro muito interessante, um livro de história, e porque estamos praticamente quase a comemorar o 5 de outubro, não é, de 1910, eu trago hoje aqui um livro muito interessante com o título A Maçonaria e a República em Portugal. Como uma sociedade secreta mudou os destinos de um país. Como uma sociedade secreta mudou os destinos de um país. Escrito por dois autores, Pedro Ramos Brandão e António Chaves Fidalgo. Portanto, Pedro Ramos Brandão e António Chaves Fidalgo vão aqui fazer um estudo histórico sobre o que é que foi 1910, o que é que significa a implementação da República, aliás, a própria palavra República que nós vamos ver, e também qual foi a influência que as chamadas sociedades secretas influenciaram em todo este processo do fim da monarquia e do princípio da República em Portugal. Mas, rapidamente, para nos situarmos num contexto histórico, um breve resumo rápido do que foi o fim da monarquia e o princípio da República em Portugal. Bom, havia dois partidos que alternavam no poder, que era chamado o sistema rotativista, onde o Partido Regenerador e o Partido Progressista, mais ou menos, alternavam-se sucessivamente. E isto durante bastantes anos, portanto, isto sempre teve nesta situação. Ao mesmo tempo, isto criou alguma instabilidade a nível político, não é? E principalmente a nível parlamentar, desde que vinha da Constituição de 1822 até essa altura, mais ou menos, não é? Nós estamos aí a falar do final do século XIX. Uma pequena instabilidade, portanto, ocorria derivado também há muita confusão que havia por essa altura. Portanto, em 1876 é fundado o Partido Republicano em Portugal. Portanto, nós estamos sempre a falar da história de Portugal e todas essas questões iriam também ter uma influência grande na implementação da República. E outra questão que vem também aqui apaziguar, digamos assim, tudo isso, aliás, veio, antes pelo contrário, veio pôr ainda mais destabilização, foi a questão colonial e o chamado Ultimato Britânico. Porque a Grã-Bretanha tinha, portanto, objetivos muito claros em relação a certas regiões da África, e Portugal era um entrave. Portugal era um entrave. E porquê? Porque no governo de Dom Luís e depois no governo de Dom Carlos, um projeto que ficaria conhecido por Mapa Cor-de-Rosa, que nós conhecemos bem, que tinham como intentos, portanto, uma certa ocupação de territórios, portanto, e isto vinha, portanto, estava, portanto, em desacordo dessas pretensões africanas de Portugal, que eram expressas no Mapa Cor-de-Rosa, chocavam frontalmente, portanto, com a intenção inglesa de formar uma faixa continental territorial no sentido que ia do norte a sul, não é? Do Cabo ao Cairo. Portanto, que ia mais ou menos do Cabo ao Cairo. E o que é que aconteceu? Rapidamente, não é? Para irmos depressa, portanto, a Grã-Bretanha faz um ultimato, que é o chamado Ultimato Britânico, e o governo vai ceder às exigências britânicas. Tudo isso pode ser estudado, eu não vou agora me deter muito tempo nisto tudo. Só que isto aqui, o que é que criou? Um grande descontentamento, digamos assim, nas populações. O público ficou muito descontente com essa situação e começou a olhar para o governo da monarquia portuguesa com um grande descontentamento. Isto criou, depois, um choque. Portanto, este ultimato e a aceitação, digamos assim, do governo criou
no Porto, uma pequena tentativa de derrubar a monarquia, que nós conhecemos bem, a 31 de janeiro de 1891, derivado ao descontentamento das populações. Depois sucederam-se uma série de situações políticas, entre elas destabilizações, greves em 1903, tumultos nas ruas em 1907, uma série de situações que levou o governo e o rei Dom Carlos, em 1906, a pôr como chefe de governo João Franco. João Franco que tentou no início, digamos assim, governar de uma forma assim um pouco à inglesa, não é? Um pouco liberal, mas depressa teve de tomar medidas muito mais agressivas e ficou conhecido como um género de uma ditadura. Portanto, Dom Carlos, a pedido do ministro, dissolveu o Parlamento, portanto, a pedido de João Franco, passando o próprio João Franco a governar num género de uma ditadura em abril de 1907. Portanto, a ditadura de João Franco e a repressão que se abateu sobre alguns destacados republicanos, com a conivência do rei, atiçaram ainda mais os ânimos, desembocando no trágico assassinato do rei Dom Carlos e do príncipe herdeiro Dom Luís Filipe, no dia 1 de fevereiro de 1908, o tal chamado regicídio, que também nós conhecemos bem em nível de história, também não me vou deter aí. Quem se interessar mais por aprofundar essas questões, pode o fazer. Portanto, o que é que tudo isso vai dar origem? Tudo isso vai originar que em 4 de outubro de 1910, em Lisboa, vai-se dar uma revolta republicana que, desta feita, bastante forte, vai dar, a 5 de outubro, a celebre proclamação na varanda da Câmara Municipal de Lisboa da Primeira República Portuguesa. Isto depois tem todo um contexto que vai do dia 2 de outubro até 5 de outubro, uma série de eventos que eu não vou aqui falar, e depois temos a Constituição, o Governo Provisório, o velho respeitado republicano Teófilo Braga, a Constituição Portuguesa da República Portuguesa aprovada a 21 de agosto de 1911. Depois temos, a 24 de agosto, na Assembleia Geral, que vai eleger Manuel da Araíga como o primeiro Presidente da República Portuguesa e pronto, nós conhecemos o resto da história. Mas não é isso que eu aqui hoje quero falar. Portanto, quais são os motivos antecedentes e toda a ideologia que está por trás deste levantamento republicano que ocorreu por essa altura. E, sabendo, portanto, a origem do mapa cor-de-rosa e das intenções inglesas e também, como já vimos, da capitulação do governo português perante as exigências inglesas, não é? O ultimátum britânico, o que é que esteve por trás, qual foi o aproveitamento de toda essa situação? Porque há sempre um aproveitamento quando se dão os factos políticos, há sempre um grande aproveitamento de tudo isso. E então, este livro que trata, portanto, da maçonaria, não é? Portanto, a maçonaria, o papel que a maçonaria teve, portanto, o papel que a maçonaria teve para toda esta situação, para quebrar, digamos assim, as instituições monárquicas e também as instituições religiosas, que eram católicas, não é? A maçonaria vai ter um papel muito, muito importante. E eu vou ler aqui algumas passagens muito interessantes de alguns documentos que recolhi, que estão muito bem explicadas no livro A Maçonaria e a República em Portugal, não é? Como uma sociedade secreta mudou os destinos de um país, que nos diz assim: uma organização, que era chamada também um género de uma organização secreta, que tinha por nome de Carbonária, que é o chamado carbonarismo, que vamos ver o que nos diz o seguinte: o carbonarismo é uma sociedade secreta, essencialmente política. Nós vamos ver qual é a sua relação com toda esta história. Portanto, essencialmente política, organizada de modo a poder admitir elementos de todas as classes sociais, desde as mais elevadas até as mais ínfimas. Cada associado deve-se munir de uma arma comparada às suas despesas. Portanto, ela difere da maçonaria
em política e em religião, cujo caráter é mais burguês. Todavia, não é menos verdade que se encontra muitas vezes relações muito íntimas na história destas duas sociedades, portanto, maçonaria e carbonária, cujos membros, por vezes, são filiados simultaneamente numa e noutra. E é com plena autoridade que Machado Santos sustentou, a propósito da proclamação da República Portuguesa, que a maçonaria tinha sido a verdadeira mãe das revoluções, porque os principais elementos do carbonarismo estavam nela filiados. Muito interessante esta passagem, eu vou continuando a ler algumas passagens. Portanto, julga-se que esta sociedade foi estabelecida em Portugal em 1822 ou 1823 pelo general italiano Pepe e o seu ajudante de campo, o coronel Pisa, que fizeram expressamente a viagem até Lisboa. Em muitas cartas, em 1823, nas mãos dos ministros despóticos ou dos reis em Portugal, os mesmos ministros ficaram a saber, sem qualquer dúvida, que os oficiais italianos, espalhados por muitas capitais europeias, procuravam, por meio das sociedades secretas, sublevar todo o sul da Europa. Portanto, esta sociedade, que já vamos ver que vem da Itália, procurou em todo o sul da Europa, portanto, sublevar os poderes políticos, quebrando as monarquias, tentando impor um republicanismo. Além disso, ficamos a saber que estas sociedades eram efetivamente o carbonarismo que existiam em Portugal, Espanha, Inglaterra e França. Em Portugal conhecia-se como os seus filiados Lobo de Moura, José de Silva Carvalho, o general Sepúlveda, Cristóvão Pedro de Moraes Sarmento e o coronel João Freire de Andrade, que tinham sido uma espécie de traço de união entre a França e a Espanha. Seguindo, sabe-se que em 1842 o carbonarismo em Portugal era dirigido pelo general Joaquim Pereira Marinho e a Alta Venda, portanto, tinha já erguido barcas em Lisboa, Coimbra e Porto. Havia 3 em Lisboa, Virago, Aljubarrota e Pacheco. Tinham-se enviado comissões para fazer erguer outras no norte e no sul do país. Portanto, havia Virago, Aljubarrota e Pacheco. Em 1848, após a Revolução de Fevereiro, que estabeleceu em França a Segunda República, não é? O general Marinho remeteu os seus poderes ao abade António de Jesus Maria da Costa, o chamado Bom Primo, residente em Coimbra. Esta autorização era assim concebida. Em outubro do mesmo ano, de 1848, reuniram-se os membros que constituíram a Alta Venda e o Dr. Francisco Fernandes Costa foi eleito subconselheiro. Havia em Coimbra, além das barracas Igualdade e União, as barcas de 16 de Maio, Fraternidade e Liberdade. Tinham-se instalado barcas, ou chamado barracas nesse caso, na Figueira, Sousa, Anadia e Chocas, em Castanhete, Pombal e Braga. Este carbonarismo teve um tão grande desenvolvimento na cidade de Coimbra e em todo o seu distrito que se chegaram a contar 500 membros, na maior parte armados, sendo uma das condições às quais os carbonários eram obrigados a de possuir armas de fogo com os seus cartuchos. Em 1853, o abade António de Jesus Maria da Costa teve o projeto de organizar ainda uma vez o carbonarismo em Coimbra e conseguiu fazer funcionar uma choça com o nome de Cossute. Mas a tentativa não teve continuidade. Em 1862, o partido chamado Regenerador organizou novamente o carbonarismo nesta cidade. E agora, muito interessante, no começo do carbonarismo, dirigido por o general Joaquim Pereira Mourinho, um estrangeiro de nome Jefferson apareceu no Porto e fundou aí, assim como nas províncias do Norte, uma nova sociedade secreta com o nome de Carbonários Iluminados, que conseguiu erguer 5 barracas. Esta sociedade dos carbonários, barracas era o nome que eles punham. Esta sociedade dos carbonários iluminados era uma combinação das duas sociedades diferentes, a dos carbonários, de que já falamos, e a dos iluminados da Baviera, fundado na Alemanha pelo notável professor Adam Weishaupt, que eu já falei muito sobre a sociedade dos Illuminati, que teve como grande colaborador o barão Kneipp,
cuja intenção era de fazer introduzir as ideias maçónicas nos meios intelectuais das escolas. Muito interessante aqui estas passagens. Portanto, o carbonarismo estreitou gradualmente as suas relações com a maçonaria por intermédio da loja Montanha. A loja Montanha vai ter aqui uma importância fundamental na implementação da República de 1910. Fundada em 1898 pelo mesmo Luís de Almeida, esta loja, que começou com seus trabalhos revolucionando a maçonaria, era constituída por elementos do carbonarismo e, em pleno meio maçónico, desempenhava o papel de uma sentinela vigilante, procurando republicanizar os maçons e contribuindo com todos os seus esforços para fazer eleger, em 1907, o grão-mestre, o republicano Sebastião de Magalhães Lima. Todavia, o carbonarismo português só conseguiu obter enorme desenvolvimento quantitativo e qualitativo após o insucesso da insurreição de 28 de janeiro de 1908, como já vimos. Portanto, aproveitando habilmente a insubordinação dos descontentes, fez tais progressos que o número de seus filiados, nas vésperas da Revolução de 5 de outubro de 1910, ultrapassavam já os 40.000 homens, espalhados por todo o país. Os iniciados pertenciam a todas as classes médias: advogados, professores, engenheiros, militares, oficiais da marinha, de graus elevados, funcionários públicos, negociantes, empregados, operários, vice-versa. Portanto, nós estamos a ver a quantidade de infiltrados em vários cargos e altos postos administrativos. Portanto, o carbonarismo português encontrava-se então por todo o lado, nos ministérios, nos escritórios, nas casernas, nos barcos, nos comboios e até na polícia. A sua ação na política foi extraordinária. Eu vou repetir. A sua ação na política foi extraordinária até a proclamação da República. Meus amigos, onde é que nós estudamos isso nos livros da escola? Onde é que os alunos do 7º, do 8º, do 9º, do 10º, do 11º e do 12º aprendem isso nas escolas? Não. Isto é tudo ocultado, propositadamente ocultado da história, não é? Do conhecimento do cidadão comum. Portanto, Machado de Santos, no seu relatório publicado em 1911, sob o título A Revolução Portuguesa, não esconde a influência suprema do carbonarismo durante as duas jornadas de luta de 4 a 5 de outubro de 1910. Fizeram irromper triunfalmente dos escombros da monarquia a jovem República Portuguesa. Vou repetir. Fizeram irromper triunfalmente dos escombros da monarquia a jovem República Portuguesa, e após a proclamação o carbonarismo continuou apesar de tudo. Luís de Almeida, seu grão-mestre, declarou-se em plena sucessão da Câmara dos Deputados de 3 de janeiro de 1912. Mas a sua ação é absolutamente independente dos partidos. E depois vemos o carbonarismo é e sempre foi contrário à reação clerical e às congregações religiosas. Eu vou repetir a frase. O carbonarismo é e sempre foi contrário à reação clerical e às congregações religiosas. Muito interessante nós vermos, de facto, tudo isso, não é? Eu procurei saber um pouco mais sobre a carbonaria, não é? Que teve uma ação decisiva, e procurei aprofundar um pouco nos dicionários de história, o que é que os dicionários nos dizem. Portanto, a carbonária, é assim a palavra, carbonária, sociedade revolucionária secreta italiana, da primeira metade do século XIX. Defendendo o governo constitucional, opunha-se ao clero e instigava a luta armada. As suas ideias, que remontam à oposição a Napoleão, foram difundidas pelos subalternos do exército francês, alastrando-se à Itália, nomeadamente em Nápoles e na Sicília. Querendo alastrar o movimento revolucionário ao resto da Europa, a Carbonária estabeleceu-se em Portugal em 1822. A sua ação só se fez sentir cerca de 2 décadas mais tarde, designadamente no regicídio de 1908, como vimos, que vitimou Dom Carlos e o seu filho Luís Filipe, tal como na Revolução de 5 de outubro de 1910, que implantou a República. E eu ainda quis ir mais longe e fui ver, de facto, o que é que nós queremos dizer quando falamos em República. Eu não sou partidário da monarquia, atenção. Não estou aqui a defender neste vídeo. Portugal devia ter ficado
com a monarquia e nunca devia ter sido republicana. Não é isso que eu estou aqui a dizer. O que eu aqui estou a dizer é que sempre temos a ação de sociedades secretas e sempre temos intenções por trás quando se mudam regimes para implantar uma sociedade numa direção. E aqui, claramente, a implementação da República de 1910 foi claramente para retirar os poderes à Igreja. Não foi só retirar os poderes dos reis, a monarquia, né? Mas foi principalmente retirar o poder da Igreja da sociedade. Ou seja, retirar do espaço público completamente o efeito da Igreja Católica. Isto não resultou porquê? Porque o povo português, e ainda hoje continua, o povo português é muito apegado às tradições e é muito apegado, nesse caso, à religião católica, não é? E isto não resultou do todo. Mais uma vez vemos aqui a mão da esquerda a tentar construir uma sociedade, a imagem deles, uma sociedade nova, e nós vamos aqui ver o que é que o dicionário aqui nos diz. O que é que significa quando nós falamos em república, não é? Portanto, república, portanto, aqui diz coisa pública, não é? Que é um sistema de governo que tem em vista o interesse de todos os cidadãos. Já vamos falar sobre esta frase. Estado governado por um ou mais cidadãos eleitos pelo povo. Depois tem outra definição que é a República das Letras, mas isso aqui não nos interessa. Bom, tem um interesse de todos os cidadãos. Quando nós olhamos para a textura de uma população, vemos que temos uma grande mistura. Temos pessoas mais conservadoras, pessoas mais progressistas, pessoas que têm uma visão mais laica, mais ateísta e pessoas mais religiosas. Ora, se uma república é coisa pública, governa para o público, então tem que respeitar as instituições religiosas, tem que respeitar a religião, portanto, dos cidadãos, e não é a perseguição que se deu em 1910, porque as pessoas não sabem, mas houve uma perseguição muito forte que eu agora vou ler, em 1910. Portanto, a concretização do ideário republicano. E dizem assim os documentos. Portanto, ao implantar-se o regime republicano, muitos portugueses viam na República a fórmula mágica, como eu disse, que por si só resolveria todos os problemas da nação. Embora este sonho se tenha concretizado em parte, os novos dirigentes procuraram dar cumprimento às promessas do Partido Republicano, fundado em 1878, lançando-se numa intensa obra. Mas que obra foi esta? Com vista à pretendida igualdade social, como eles diziam, foram abolidos pela Constituição todos os privilégios de nascimento, algumas coisas que eu penso que seja correto, não é? Alguns títulos nobiliárquicos e até ordens honoríficas. Eu aí já não concordo. Dando cumprimento também ao laicismo e ao anticlericalismo. Aqui discordo completamente. Portanto, o que é que isso quer dizer? Quer dizer que ao implantar um sistema que deveria respeitar todos, não, esse sistema começou sistematicamente a perseguir a Igreja. E o que é que se dá? Portanto, dando cumprimento ao laicismo e ao anticlericalismo, que sempre marcou os ideais republicanos, promulgou-se a Lei da Separação da Igreja e do Estado, 1911, pela qual o catolicismo deixou de ser a religião oficial do Estado português, tendo sido equiparada a todos os outros cultos. Em conformidade, tanto o casamento foi definido como apenas um contrato puramente civil e suscetível de ser dissolvido pelo divórcio, sabemos, não é? E foi implementado o registro civil obrigatório. Num espírito marcadamente anticlerical, eu vou repetir, num espírito marcadamente anticlerical, nacionalizaram-se os bens da Igreja, vejam bem, típico da esquerda e da extrema esquerda, nesse caso da extrema esquerda. Portanto, nacionalizaram-se os bens da Igreja, expulsaram-se as ordens religiosas, tratando-se de forma especialmente severa os jesuítas e laicizou-se todo o ensino escolar que se tornou anticonfessional. Esta legislação da responsabilidade do Ministro da Justiça, Afonso Costa, ofendeu as convicções religiosas da maioria dos portugueses. Ofendeu as convicções religiosas da maioria dos portugueses. Meus amigos, por trás, a maçonaria, usando os carbonários na prática, não é?
ideologicamente a maçonaria com esses ideais da Baviera, que eu já falei muitas vezes, esses ideais Illuminatis, que hoje dominam o mundo, não é? Digamos assim. Esta ideia de que a religião tem que ser perseguida. Pois bem, isto é o que está por trás da implementação da República. Alguns dirão, mas o que é que eu quero? Que continuemos na monarquia? Não, nada disso. Porque eu sou partidário que haja de facto uma democracia, mas uma democracia que seja uma plena democracia, que respeite as populações e respeite a cultura, a religião e os traços próprios das populações. Que é isso que não acontece, que não aconteceu em 1910, é isso que não aconteceu em 1789, foi uma chacina. Também não se aprende nas escolas, na Revolução Francesa, uma autêntica chacina, a revolução mais negra de todos os tempos, a revolução principalmente a de 1793, a partir do momento em que se dá o terror, e eu estudei muito bem a Revolução Francesa, não é? De trás para a frente, de frente para trás, com todos os originais escritos em francês, e aquilo foi uma chacina. Houve levantamentos populares nas províncias, houve a Guerra das Vendimas, houve uma série de coisas que aconteceu, porque aquilo foi um autêntico vendaval de cabeças cortadas. Os próprios filhos comeram os seus próprios filhos, que é uma frase muito conhecida, mataram-se uns aos outros. Chegou uma altura, a carnificina negra era tão grande desta Revolução Francesa que mataram-se uns aos outros. Eu não posso deixar de falar disso. E isto teve tantas repercussões, não é? No final do século XVIII, no princípio do século XIX e até no início do século XX, que em Portugal a nossa implementação da República traz consigo traços desta Revolução de 1789, traços na maçonaria, na carbonária, que de facto não é por acaso que se dá o regicídio, que é uma autêntica vergonha, uma coisa dessas, regicídio, como é que se pode matar pessoas e como é que a história branqueia completamente, a história de Portugal branqueia completamente tudo isso. E mais uma vez, este livro aqui, este livro muito bom, nos diz quais são as relações entre a maçonaria e a República em Portugal, o que de facto normalmente nós devíamos saber. E digo-vos já, meus amigos, digo-vos já, eu sei que o 5 de outubro é uma data que se comemora. Eu não vejo muitas razões para comemorar essa data. Sinceramente, como ela foi feita, não no seu intento de proclamar uma igualdade para toda a sociedade, não é isso que eu estou a falar, mas sim no intento por trás que houve em perseguir tudo o que é religioso, tudo o que é tradicional, tudo o que são os conceitos conservadores das populações. Eu tenho muita pena que isto que seja ensinado o contrário nas escolas, continua a ser incutido nas nossas crianças que os ideais da República é uma coisa maravilhosa, não é? E a antiga sociedade religiosa, principalmente, era uma sociedade retrógrada, é uma sociedade má. Tudo isso é tudo falso, é tudo completamente falso. Havia os prós e contras, assim como na República há os prós e contras. Tudo tem coisas boas e coisas más. Reparem, tudo tem coisas boas e coisas más. Há coisas boas também numa democracia, num sistema republicano que quer dizer coisa pública, que é para todos, para respeitar todos. Por isso, nesse aspecto, penso que os ingleses, a nível da história, da própria história das ideias em Inglaterra, houve a ação da Igreja Protestante, principalmente a ação da Igreja Metodista, teve um impacto muito grande na sociedade inglesa que impediu ter havido revoluções sanguinárias como houve no continente, e isso é de tirar o chapéu, porque os ingleses sempre respeitaram as suas tradições, sempre respeitaram a religião das suas populações, embora também tenha havido ali muitos confrontos entre a Igreja Anglicana, entre os puritanos, entre a própria Igreja Católica, não é? Portanto, tudo isso tem que se estudar muito bem isso na história, mas o espírito inglês sempre foi mais moderador, mais ponderador, mais que respeita, portanto. Aqui nós falamos de respeitar, portanto, as crenças das pessoas, respeitar as convicções das pessoas. E hoje continuamos a ver, para acabar o vídeo, hoje continuamos a ver uma sociedade completamente pautada por uma comunicação social cujo o progressismo, cujo o pensamento único, o politicamente correto é a lei,
É mesmo a lei, não se pode falar contra isso. Todos os outros são negativos, negacionistas, teóricos da conspiração, extrema-direita, sabe-se lá o que é que eles vão buscar, todos os ismas possíveis que eles vão buscar. E ainda hoje é isso, não é? Quem defende os seus valores, as suas convicções, as suas tradições, é visto como negativo, e quem é completamente libertário, não é? Como esta extrema-esquerda que está infiltrada completamente nas televisões e na comunicação social, que continua infiltrado, não é? Um dia vão ter que sair porque o povo não quer isso. Eles viram bem que o povo não quer. E fica aqui esta recomendação. Este livro que eu li em PDF, não é? Mas que não sei se ainda haverá à venda ou não em Portugal. É capaz de haver se mandar vir, não é? Se procurar o livro, não é? A Maçonaria e a República em Portugal, como uma sociedade secreta mudou os destinos de um país, de Pedro Ramos Brandão, António Chaves Fidalgo, um livro muito interessante, mais uma vez, que nos explica a ação por trás da República de 1910, as forças que agiram, as forças maçónicas, carbonárias, ideológicas, anticlericais, que agiram por detrás de todos esses eventos. Espero mais uma vez ter sido útil, tenham gostado do vídeo e até uma próxima.